Naquele domingo, ela entrou na igreja como quem não esperava nada. Sentou-se no último banco, cabeça baixa, coração pesado. Não foi a primeira vez que estava ali, mas havia algo diferente naquele dia. O louvor tocava suavemente e as palavras do pregador simplesmente atravessam o salão até alcançar diretamente sua alma. Foi ali, no meio de uma multidão silenciosa, que ela sentiu algo que não sabia explicar. Um calor no peito, um pensamento que não era seu, uma vontade incontrolável de se levantar. Já viveu algo assim? Muitas vezes, Deus nos chama de maneiras sutis. Às vezes é num aperto no peito, outras é numa palavra que se repete, num sonho insistente, numa sensação de que algo maior está tentando falar conosco. E quando não nos ouvimos, Ele encontra formas de nos despertar. Talvez você já tenha sentido isso, mas achou que era coisa da sua cabeça. Talvez tenha ignorado, por medo de onde esse chamado poderia te levar. Mas, e se de verdade? Hoje vamos caminhar juntos por uma reflexão profunda sobre os dons espirituais, mas não de uma forma teórica, e sim com os pés na vida real. Vamos falar de gente como eu e você, que já se sentiu perdido, mas encontrou sentido no toque invisível de Deus. Não pule esse vídeo. Essa mensagem pode ser o início de algo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Se você já se perguntou por que algumas pessoas falam com tanta sabedoria, por que outros parecem enxergar o que está escondido, ou como certos irmãos conseguem orar e algo muda ao redor, talvez a resposta esteja nos dons. Eles não são para uns poucos escolhidos. Eles estão disponíveis para todos os que estão crendo e muitos de nós já os carregamos sem saber. Você já parou para pensar se tem algum dom? Talvez você tenha facilidade em aconselhar, em consolar, em motivar. Talvez sua oração seja simples, mas poderosa. Há algo dentro de você que Deus quer usar. E isso precisa ser reconhecido. Os dons não vêm embalados em luzes ou com títulos. Eles se revelam no cotidiano, nos detalhes. A Bíblia fala de vários dons dados aos fiéis. O dom da palavra de sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operar milagres, o dom de profetizar, o dom de discernir espíritos, o dom de línguas e o dom de interpretá-las. São muitos, e cada um tem sua beleza, seu papel, seu propósito. Mas talvez o maior erro seja pensar que os dons são apenas para pastores ou pregadores. Nada disso. Já vi jovens sendo usados com palavras tão profundas que são generosas vir do céu. Já vi senhoras simples de oração trazendo consolo que nenhuma psicologia explicaria. Já vi crianças cantando com tanta unção que calavam a igreja inteira. Deus usa quem está disponível, não quem se acha preparado. E o mais bonito é que muitas vezes o dom se revela no momento da dor. Quando tudo parece perdido, quando achamos que não temos nada a oferecer, é ali que Deus nos surpreende. Ele nos mostra o que já colocou dentro de nós, aquilo que o mundo precisa. E isso é o dom. É uma ferramenta que Ele nos dá para cumprir nossa missão. Você consegue se lembrar de algum momento em que falou algo e a pessoa disse que era exatamente o que ela precisava ouvir? Já teve um sonho que se realizou dias depois? Já ouve por alguém e sentiu que algo mudou? Esses podem ser sinais. Não descarte. Preste atenção. Às vezes, o dom está gritando e a gente não percebe. Talvez você pense que não tem valor, que está desligado, que ninguém te nota. Mas Deus te note. Ele vê além da aparência, além dos erros, além do que você mostra para os outros. Ele vê o dom. E estou esperando que você confie nele para começar a usá-lo. Essa é a essência da caminhada com Cristo. Servir com o que temos, com o que somos, não é sobre ser perfeito, é sobre estar disposto. E é isso que Ele procura. Corações desejadas,
vidas que se rendem. Gente comum com histórias reais, mas com fé o suficiente para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa eu. E quando esse pedido é sincero, o céu se move. Você sente que essa mensagem está falando com você? Então interaja com a gente. Deixe um comentário contando se já viveu algo parecido. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar para os dons. Esse conteúdo pode mudar uma vida, pode reacender uma chama. Nos próximos minutos, vamos continuar essa caminhada, mergulhando ainda mais fundo nos sinais, nas experiências e nas maneiras como os dons se manifestam. Fica com a gente até o fim. Essa jornada está apenas começando. Quantas vezes você já se disse que tinha um dom especial, algo que você conectava diretamente com o céu? Talvez em um momento de oração mais profundo, ou quando aquela palavra certa saiu da sua boca e tocou o coração de alguém. Pode parecer simples, mas esses sinais são mais comuns do que imaginamos. Eles não aparecem envoltos em luzes ou em experiências sobrenaturais exageradas. Às vezes, vêm em forma de compaixão, de discernimento, ou de uma sabedoria que você nem sabia que tinha. E é justamente aí que mora o mistério dos dons espirituais. Dentro das lojas, vemos isso o tempo todo. Pessoas que, mesmo em silêncio, têm uma presença que conforta. Outros que falam e as palavras parecem atravessar a alma. Tem aqueles que oram e a atmosfera muda, como se o ambiente se purificasse com aquela oração. Esses são os dons que se manifestam de forma discreta, mas poderosa. Deus escolhe vasos simples para derramar sua graça. E isso inclui você mesmo que ainda não tenha percebido. É comum pensarmos que os dons são apenas para líderes, pastores ou pessoas que vivem há anos dentro da igreja. Mas a verdade é outra. O Espírito Santo reparte conforme desejar e ele pode estar satisfeito em você neste exato momento. O dom da palavra, por exemplo, é muito visto em quem consegue aconselhar, ensinar ou até mesmo evangelizar com sabedoria. Não é sobre saber falar bonito, mas sobre falar com direção e com propósito. Outro dom muito presente é o da revelação. Às vezes, uma pessoa sente algo no coração, uma inquietação, uma intuição que não tem explicação lógica. Quando ela compartilha isso, parece que foi Deus falando diretamente com quem ouviu. É mais comum o que se imagina, principalmente em momentos de culto, oração ou consagração. E muitas vezes, uma pessoa nem se dá conta de que está operando em um dom. O dom da fé também é marcante. Enquanto alguns se desesperam diante de uma dificuldade, existem aqueles que mantêm a calma, a imunidade e transmitem paz aos outros. Isso também é um dom, não é ausência de medo, é uma fé que vai além da lógica. Ela edifica quem está ao redor e fortalece a igreja como um todo. Existem também dons mais práticos, como o dom de servir. Aquela pessoa que sempre está disposta a ajudar, a cuidar do templo, a visitar alguém doente, a carregar o peso dos outros. Pode parecer algo natural, mas há um propósito maior. Deus usa esses gestos para alcançar corações de forma silenciosa e constante. E há o dom do ensino, que não se limita ao púlpito. Muitos irmãos e irmãs têm a capacidade de ensinar no discipulado, na escola bíblica, nas conversas do dia a dia. Explicar as Escrituras com clareza torna o Evangelho acessível. Isso não é habilidade humana, é dom. Também há o dom da misericórdia, tão necessário em nossos dias. São pessoas que recebem acolher, escutar sem julgar, amar mesmo os que erraram. Elas refletem o coração de Deus. E quantas vezes essas pessoas passam despercebidas? Mas o céu como confirmado. Talvez você esteja se identificando com alguns desses dons. E isso não é por acaso. Deus está despertando algo em você. Pode ser que Ele já tenha começado essa obra e você só precisa dar o próximo passo.
Pode ser que Ele te chame para ativar esse dom que está adornado. É importante lembrar que os dons não existem para exaltar o homem, mas para servir ao próximo e glorificar a Deus. Se você sente um chamado, uma informação específica para algo, comece a falar sobre isso. Deus confirma, Ele guia, Ele prepara o caminho. E se você ainda não sabe o que dom carrega, não se preocupe. Continue buscando, continue intervenientes, continue firme. Os dons se manifestam na caminhada, na prática, na entrega diária. O importante é não parar, não se acomodar. E se esse conteúdo está te ajudando, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e comentar aqui embaixo. Você já tem alguma parceria em sua vida? Ou ainda, está em busca de descobrir? Sua ajuda, interação, essa mensagem a alcançar mais vidas. Fique comigo, pois na próxima parte vamos continuar explorando como os dons atuam na transformação pessoal e coletiva dos fiéis. O que Deus tem para você vai além do que os olhos veem. Você já parou para pensar em como a nossa caminhada com Cristo se entrelaça com os dons que Ele nos dá? Muitos de nós já experimentamos aquele momento em que algo dentro de nós parece despertar, como uma chama que começa a brilhar mais forte. Talvez tenha sido uma oração simples, uma palavra dita no momento certo, ou até mesmo um gesto de compaixão que, sem querer, tocou alguém profundamente. Isso é o Espírito Santo se movendo em nós, revelando os dons que muitas vezes estão adornados. A beleza dos dons espirituais não é fato de que, mesmo sem percebermos, Deus já os colocou em nosso coração. Talvez você ainda não saiba qual é o seu dom, ou talvez já tenha identificado alguns, mas nunca teve a coragem de usá-los plenamente. E acredite, o chamado de Deus não é para um seleto grupo de pessoas. Ele dá aos dons que desejam ser usados, servir e glorificá-lo. Deus usa quem está disponível, e você não precisa ser perfeito para começar. O dom da cura, por exemplo, é um dos mais tocantes. Ele não é apenas sobre curar doenças físicas, mas sobre curar corações quebrados, curar feridas emocionais que carregamos e que muitas vezes nem percebemos. Você já viu alguém orando por outra pessoa e, ao terminar, o ambiente parece mais leve? Isso é o dom da cura em ação. Não precisa ser algo grandioso ou chamativo. Muitas vezes a cura acontece de maneira silenciosa, mas poderosa, transformando vidas de maneira invisível aos olhos humanos. O dom da palavra também é algo maravilhoso. Não se trata de saber falar bem ou de ter a capacidade de usar palavras eloquentes. O dom da palavra vai além disso. É quando você fala e as pessoas sentem que aquelas palavras vieram diretamente do coração de Deus. Já aconteceu de você dizer algo sem nem perceber o impacto que teve na vida de alguém? Talvez tenha sido algo simples, mas a pessoa sentiu, como se aquela palavra fosse um presente divino. Isso é o poder do dom da palavra. Agora, o dom da revelação é algo que muitos de nós já vivenciamos sem entender plenamente. Às vezes, uma intuição, uma sensação inexplicável, algo que surge em nosso coração e nos guia de forma tão clara que não conseguimos negar. O Espírito Santo revela coisas ocultas, coisas que só Ele pode conhecer. Isso pode ocorrer em momentos de oração, enquanto lemos a palavra de Deus, ou até mesmo em conversas simples com irmãos e irmãs em Cristo. O dom da revelação não é algo que vem de nossa força ou inteligência, mas é uma graça de Deus para aqueles que desejam ouvir e ser guiados por Ele. Há também o dom da fé, que é simplesmente essencial para a caminhada cristã. Este dom vai além de apenas acreditar. É uma fé inabalável, que em momentos de adversidade consegue olhar para além das situações e confiar que Deus está no controle. E mais do que isso, essa fé é contagiante. Ela inspira outros a crerem,
a confiarmos uns nos outros e em Deus. Não é uma fé que ignore os problemas, mas uma fé que vê o poder de Deus em todas as situações. Você já se sentiu fortalecido por alguém que, mesmo em meio a uma tempestade, transmitiu paz? Talvez tenha sido um amigo, um familiar ou até um estranho, mas a presença dessa pessoa foi como um refúgio. Isso é o dom da fé em ação. Ele traz confiança e segurança, não nas nossas forças, mas nas promessas de Deus. E o que dizer do dom do serviço? Este é um dom que muitas vezes é invisível aos olhos humanos, mas profundamente essencial para a igreja. Pessoas com o dom de servir são aquelas que não buscam reconhecimento ou aplausos. Elas fazem o bem porque amam a Deus e querem ser canais de sua graça. Não é sobre ser visto, mas sobre fazer a obra de Deus de forma fiel e constante. Eles são os pilares silenciosos que sustentam a comunidade cristã, realizando tarefas simples, mas importantes. Se você tem o dom de servir, talvez você não perceba o impacto que tem, mas saiba que Deus vê tudo o que você faz. Não há ato pequeno demais quando é feito com amor e dedicação. Cada gesto, por mais simples que pareça, tem um valor eterno aos olhos de Deus. O dom do ensino também é algo vital na vida cristã. Não se trata apenas de ensinar a doutrina, mas de compartilhar a palavra de Deus de uma forma acessível, que ilumine as mentes e transforme os corações. Pessoas com esse domínio têm a capacidade de tornar as Escrituras compreensíveis, de traduzir o Evangelho de forma prática para a vida cotidiana. E mais do que ensinar, elas ajudam a construir a fé dos outros, fundamentalmente em Cristo. Já teve uma experiência de aprender algo que fez sua fé crescer? Isso é o dom do ensino em ação. Esses dons não são exclusivos de uma classe ou grupo de pessoas. Eles estão disponíveis para todos aqueles que buscam a Deus com um coração aberto. E talvez o seu dom esteja esperando para ser descoberto. Talvez até agora você tenha vivido sua vida de uma maneira mais reservada, sem perceber que Deus quer usá-lo de uma forma especial. Você já se sentiu tocado por algo, sem saber explicar, mas sente que aquilo fazia sentido em sua vida? Pode ser o Espírito Santo começando a revelar seu dom. Por isso, se você se acorda com alguns desses dons, ou ainda está em busca do seu, não se preocupe. O importante é continuar a caminhar, continuar a servir, a orar, a buscar a presença de Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós, e no tempo certo, Ele vai revelar qual é o dom que você carrega. Gostou dessa mensagem? Então, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Deixe um comentário contando sua experiência com os dons de Deus ou suas dúvidas. Sua participação é importante e ela pode ser uma chave para que outras pessoas também se despertem para os dons que Deus colocou em seus corações. Na próxima parte, exploraremos mais profundamente como os dons de Deus nos moldam e nos preparamos para a missão que Ele tem para nós. Fique com a gente, pois você não vai querer perder o que vem a seguir. Você já parou para refletir sobre como os dons de Deus se tornam uma verdadeira ferramenta de transformação, tanto em sua vida quanto na vida daqueles ao seu redor? Muitas vezes, tendemos a ver os dons espirituais como algo que está distante, reservado para pessoas especiais. Mas na realidade, cada um de nós é chamado a ativar e usar esses dons, seja em pequenas ou grandes ações, de maneira que reflita o amor e a graça de Deus. Ativar um dom não significa esperar por um grande momento sobrenatural. A ativação dos dons começa no simples, no cotidiano, na atitude de estar disponível para ser usada por Deus. Quando você decide agir de acordo com o que Deus colocou no seu coração, você está ativando esse dom, seja ele o dom da cura, da palavra, da revelação, da fé, do serviço, do ensino ou qualquer outro. Os dons não são algo que podem ser escondidos.
Quando você começar a usá-los, Deus vai mostrar mais e mais do propósito que Ele tem para a sua vida. Talvez você esteja se perguntando como começar. A resposta é simples. Comece com oração. Peça a Deus para revelar seu dom e principalmente para ajudá-lo a usá-lo de maneira que edifique o corpo de Cristo e glorifique o nome dele. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Lembre-se, não é sobre sua habilidade ou sua força, mas sobre a disposição de se entregar ao Senhor. Quando você se coloca à disposição, Deus usa até as fraquezas para manifestar sua glória. Você já se sentiu tocado a agir em uma situação e mesmo sem saber exatamente o que fazer, tudo parece fluir? Isso é o Espírito Santo em ação. A Bíblia nos ensina que quando nos entregamos a Deus, Ele nos usa como instrumentos para alcançar outros. Pode ser uma palavra de encorajamento para alguém que está passando por dificuldades, ou um simples gesto de espera que muda o dia de outra pessoa. O importante é lembrar que tudo o que fazemos é para a glória de Deus e para o bem do próximo. Um exemplo claro de como os dons são usados no reino de Deus não são de serviço. Muitas vezes, o ato de servir é invisível aos olhos humanos, mas é fundamental no reino de Deus. Quando você serve com amor, sem esperar reconhecimento, você está refletindo o caráter de Cristo. Ele, que não veio para ser servido, mas para servir, nos ensina que a verdadeira grandeza vem do serviço humilde e disposto. Se você tem o dom do serviço, use-o para ajudar, apoiar e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Nunca subestime o impacto que um ato simples pode ter. O dom da cura também deve ser buscado. Não se trata apenas de curar fisicamente, mas de ser um agente de cura emocional e espiritual. Imagine quantas pessoas ao seu redor estão carregando fardos pesados, dores que não são visíveis aos olhos, mas que afligem suas almas. Se Deus te concede o dom da cura ou por essas pessoas, busque maneiras de aliviá-las e seja um canal da cura de Deus para restaurar vidas. O dom da palavra, como já mencionamos, é uma vitória poderosa. No entanto, para que ele se manifeste de forma plena, é preciso estar em sintonia com a vontade de Deus. Falar com sabedoria não vem da nossa inteligência, mas da nossa dependência do Espírito Santo. Cada palavra dita com sabedoria tem o poder de mudar corações, e quando falamos com a autoridade do Espírito, as palavras se tornam vida. Então, que tal começar a usar o dom da palavra para encorajar alguém, compartilhar uma mensagem de esperança ou até mesmo ensinar a palavra de Deus com amor? Já o dom da revelação, que muitas vezes se manifesta como uma intuição ou uma direção clara em momentos de oração, é algo que precisamos cultivar. Ao buscar constantemente a presença de Deus, você vai perceber que Ele começa a revelar mais e mais da sua vontade para a sua vida e para a vida de outros. A revelação vai além do intelecto. Ela toca profundamente o espírito e nos guia no caminho certo. E quando você recebe uma revelação, a responsabilidade é importante-la, para que outros também possam ser abençoados e conduzidos pela sabedoria de Deus. Há também o dom da fé, que é um dos maiores dons que podemos ter. A fé verdadeira não é algo que se baseia em declarações, mas em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Se você tem esse dom, continue sendo uma fonte de fé para aqueles que estão ao seu redor. Sua confiança em Deus será um exemplo poderoso para todos, mostrando que mesmo nos tempos difíceis, Ele é fiel. Não se esqueça de que a fé se fortalece quando compartilhamos. Então, use-a para encorajar outros a confiar em Deus. Finalmente, o dom do ensino, que é muitas vezes silencioso, mas extremamente impactante. Ensinar não se limita a uma sala de aula ou a um púlpito, mas é uma atitude diária. Se você tem o dom do ensino, busque maneiras de compartilhar o conhecimento que Deus tem te dado. Isso pode ser através de um café com um amigo, um estudo bíblico em casa ou até uma simples conversa.
Cada momento é uma oportunidade de transmitir a verdade de Deus e edificar aqueles ao seu redor. Ao refletir sobre esses dons, é importante lembrar que Deus nos chama para usá-los não para a glória nossa, mas para a edificação do corpo de Cristo. Cada dom, por menor que pareça, tem um impacto eterno no reino de Deus. O que você faz com os dons que Deus te deu pode ser o que muda a vida de alguém. Portanto, não espere mais. Comece a usar o que Deus colocou em suas mãos. Ele quer te usar para grandes coisas. E para você, qual dom tem sido mais evidente na sua vida? Ou talvez você ainda esteja descobrindo o seu. Não importa o estágio em que você esteja. O importante é continuar buscando, se entregando e permitindo que Deus ative seus dons de maneira poderosa. Se essa mensagem tem falado ao seu coração, deixe um comentário aqui abaixo e compartilhe com alguém que você sabe que pode ser tocado por essa palavra. Deus tem grandes planos para cada um de nós, e Ele está esperando para ver como usaremos os dons que Ele nos deu para impactar o mundo ao nosso redor. Fique atento ao que Deus está preparado para você, pois a jornada está apenas começando. Que o Espírito Santo continue a te guiar e a revelar os dons que Ele já colocou em seu coração.